Senhor, por esse momento em que a Tua palavra vai ser apresentada por um irmão, por um pai, por um filho, um esposo. Consagramos a vida dele a Ti, recebemos essa oferta de amor através da palavra de Deus que vem através da vida dele, Senhor. Consagramos essa noite a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Murilo. Boa noite, amados. É um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor no dia de hoje. Eu, há pouco, estava até comentando com o Simé ali, durante o ofertório, falando: Flor, tu lembra que essa mensagem eu já tinha preparado ela em janeiro, no início do ano, para pregar lá em Panambi, quando eu fui para lá para ver os meus pais. Eu tinha uma suspeita de que Frank poderia me chamar lá para ministrar, e eu não gosto de improviso, então eu me antecipei e preparei a mensagem. Mas foi interessante que Deus não permitiu que eu pregasse essa mensagem lá. E eu tive que montar uma outra mensagem que o Senhor me deu quando eu já estava lá em Panambi. E foi muito interessante. E essa mensagem então ficou arquivada, ficou guardada. E a prova é Deus ser no dia de hoje, e justamente no dia da mulher, é de uma mulher que eu vou falar na mensagem de hoje. Então, Jesus e suas coincidências. Eu fiquei muito feliz com isso, mas eu já estava aqui e aí lembrei desse fato. E eu quero compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 11, na versão da NAA. Me acompanhem na tela aí, por favor. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantou-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. O título dessa mensagem é: Quem fica do lado de quem pecou? Olhando assim friamente, sem uma análise profunda, é um título meio que provocativo. Porque se você pensar comigo superficialmente, você pensa assim: se alguém fica do lado de quem erra, comete o mesmo erro, ou é conivente com o erro cometido. Mas não é essa a mensagem de hoje. É um texto conhecidíssimo, um texto já muito pregado aqui na própria comunidade. Você já deve ter ouvido milhares de mensagens. Existem mensagens até que sugerem que Jesus estava escrevendo ali no chão, escrevendo o nome daqueles acusadores. Existem várias especulações. Mas eu não quero entrar nessas especulações. Há alguns teólogos, historiadores, que atribuem o nome de Susana para essa mulher, que Susana é uma das seguidoras de Jesus, uma das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, e alguns sugerem que essa mulher era a Susana. Mas eu não vou entrar nesse detalhe histórico, porque não há uma prova que justifique, mesmo e afirme que o nome dela era Susana. Eu quero trazer para você o contexto do que nós acabamos de ler. Existem vários episódios que acontecem, que são escritos na Bíblia, que eles estão dentro de um contexto. Não é apenas um fato isolado.
E aqui, quando a gente vê a separação dos capítulos 7 e 8, você acha que o início do capítulo 8 é um texto isolado, é um episódio isolado que acontece ali, mas não. Eu quero trazer para você esse contexto para que você entenda o que aconteceu com aquela mulher. E para entender isso, nós precisamos voltar para o capítulo 7. Eu vou resumir para você então o capítulo 7, para que você entenda o que está acontecendo com aquela mulher. No capítulo 7 vai acontecer o quê? O relato da festa dos tabernáculos. No início do capítulo, os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue, se assim poderíamos falar, a família, começa a provocar Jesus. Ei, você não vai subir lá para a festa não? Você não vai para Jerusalém não? Pô, se você quer aparecer, se você quer provar que é filho de Deus, eles começam a fazer uma espécie de provocação, porque eles mesmos não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Os próprios irmãos de Jesus. E começam a provocar ele, para que ele fosse lá, para se aparecer, para que ele fosse conhecido, para que as obras dele assim fossem expostas, para que o maior número de pessoas fossem alcançadas. E Jesus então não vai com eles. Os irmãos sobem e ele vai depois, mas ele vai em oculto. Ele não vai, como é que eu vou dizer, assim, à mostra, né, como os irmãos queriam. E aí ele está lá, na festa dos tabernáculos, está rolando a festa dos tabernáculos, e os fariseus veem Jesus no templo ensinando. E isso incomoda os fariseus, isso irrita os religiosos, porque eles não queriam que Jesus tivesse ali lugar de mestre de quem estava ensinando. E aí eles pensam em alguma forma como calar ele, como calar Jesus, como impedi-lo de seguir ensinando, como fazê-lo, como matá-lo. Eles têm algumas estratégias, pensam em algumas coisas, e acontece que então, aqueles religiosos, aqueles fariseus, eles mandam alguns empregados, os guardas do templo, para prender Jesus. E aqueles homens, então, os guardas vão até Jesus, só que eles chegam para prender Jesus e não conseguem prender Jesus, porque aquilo que eles ouvem de Jesus é tão poderoso que eles voltam para os fariseus e falam assim, ó, é impossível prender ele, porque jamais nós ouvimos alguém falar como ele fala. Nós jamais ouvimos alguém falar com tanta autoridade. E os fariseus se revoltam com isso. Aí ele fala assim, até vocês vão ser enganados por ele. E aí no finalzinho do capítulo 7, nós vamos encontrar Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi procurar Jesus lá no início do Evangelho de João. E aí Jesus fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, quem não nascer de novo. E então Nicodemos aparece ali e Nicodemos questiona. Pela nossa lei, é permitido prender um homem sem que a gente ouça ele e entenda o que ele está falando e saiba o que ele está fazendo para ser acusado? E aí então os fariseus se revoltam também com Nicodemos. E aí Nicodemos também é calado, e é nesse contexto da festa dos tabernáculos, a tentativa de matar Jesus, é que aparece essa mulher. Então o que acontece no início do capítulo 8? Jesus sai, ele vai para o Monte das Oliveiras, isso já era o último dia da festa dos tabernáculos. Tudo isso que eu relatei está acontecendo na festa dos tabernáculos. E Jesus, então, no último dia, ele sobe para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele volta. Aí então começa o capítulo de número 8, que nós acabamos de ler. Ele volta para o templo de madrugada, e ele está lá ensinando. E enquanto ele está ensinando, é que surge essa mulher. E aqui eu quero trazer para você que, na verdade, esse episódio é uma grande cilada para pegar Jesus. O foco não era o pecado daquela mulher, ela foi de fato usada pelos religiosos, porque o foco era prender Jesus. Mas aí então qual seria a cilada aqui, nesse caso, usando essa mulher? Naquela época, você vai lembrar que Jerusalém era governada pelo Império Romano. Então as leis que dominavam Jerusalém era pelo Império Romano. E acontecia o quê? Os judeus, eles não poderiam aplicar nenhuma sentença capital, um julgamento, dar uma condenação de morte para alguém, porque só quem fazia isso era o Império Romano, era o imperador. Então eles não podiam fazer isso. Se Jesus então ele ordena que apedrejem ela,
eles teriam do que acusá-lo. Ah, você está desobedecendo César, você está indo de encontro ao nosso imperador. E aí nisso Jesus seria preso. Se Jesus negasse, então, não apedrejem ela, deixem ela, ele seria acusado de transgredir a lei de Moisés. E aí, então, eles poderiam acusá-lo de ser um mentiroso, um enganador, porque como você, sendo judeu, você nega a lei. E aí, nisso, ele também poderia ser preso. Então, Jesus está numa sinuca de bico, como se diz. Se ele manda apedrejar, ele poderia ser preso por um lado, se não, seria preso de outro lado. De qualquer resposta que ele desse, em alguns desses sentidos, ele estaria ferrado, se assim podemos dizer. Mas Jesus surpreende a todos. Jesus surpreende a todos. Ele fala: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Não tem problema. Se algum de vocês não estiver sem pecado, pode lançar pedra, aí não tem problema. E aqueles homens, então, estão ávidos para derramar sangue, mas na verdade eles queriam era prender Jesus. Mas agora aquela resposta desarma eles. Além de derrubar as pedras, derruba a moral daqueles homens. Tanto é que nenhum teve condição de atirar a pedra. Nenhum teve condição de condenar e julgar aquela mulher e lançá-la à morte. E é justamente isso que a religião faz. A religião torna as pessoas insensíveis às outras pessoas. Tudo que é válido na religião são regras. Regras e mais regras. Não é nem os princípios da lei. São regras que são criadas, que são estabelecidas, e essas regras valem mais do que o valor da vida. E é justamente isso que está acontecendo com essa mulher. Ela está sendo usada. Ela errou, é claro que errou, ela pecou. Jesus não negou o pecado dela. Mas entenda que foi nesse contexto de querer matar Jesus que os fariseus usaram uma pessoa. A morte daquela mulher seria um efeito colateral para eles. Matamos a mulher, mas prendemos Jesus. Então, o objetivo foi alcançado. O fim justifica os meios. E era isso que os homens iriam fazer. A religião torna as pessoas legalistas e moralistas. Então, se eu não faço aquele pecado, se eu não cometo aquele ato que aquele outro comete, então eu me coloco como uma pessoa boa. Eu me coloco como alguém justificável, alguém perdoável, alguém amável, alguém aceito. É isso que a religião torna. Aquela mulher, ela estava de fato sendo usada. Eu não sei se você já teve alguma experiência parecida com a dessa mulher, de ter cometido um vacilo, de ter feito algo errado e você foi descoberto e agora você fica na mão de quem te descobriu. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. E é horrível, porque essa pessoa ela te manipula, essa pessoa ela fica jogando com você e você fica inseguro porque se ele contar, meu casamento acaba. Se ela falar, eu perco meu emprego. Se essa pessoa abrir o bico, já era, acabou tudo. Quantas pessoas vivem reféns disso? E essa mulher é um exemplo de alguém que estava refém da religião. Aqueles fariseus pouco se importavam pela vida dela. Pouco se importavam. E é justamente isso que a religião faz. Então você agora entendeu o contexto em que nós encontramos essa mulher. Você entendeu o que está acontecendo. Você entendeu todo agora, e essa mulher, então, ela está ali dentro de um episódio maior. E é interessante notarmos que essa vontade de matar Jesus, esse desejo de calar Jesus, não surgiu apenas nessa festa dos tabernáculos, onde Jesus estava ensinando, já vinha antes. Porque os fariseus eles se revoltavam com tudo de bom que Jesus fazia. Tudo de bom que ele fazia, eles eram contra. Eu posso trazer para vocês aqui alguns textos, por exemplo, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao verso de número 17, que o Elton ministrou semana passada, da mulher encurvada.
Ela estava ali tantos anos encurvada, tantos anos doente, e Jesus curou ela, mas era um dia de sábado. Curou ela no sábado. E eles ficam revoltados com Jesus. Por que curou ela no sábado? Não podia vir no domingo, não podia vir na segunda. E aí Jesus então dialoga: vocês no sábado, vocês não desamarram o boi para ele tomar água? Quanto mais essa mulher, tanto tempo sofrendo. Mas para eles o mais importante era aguardar o sábado. A doença dela, que se lasque, que se dane, pouco importa, porque nós estamos cumprindo a lei. Nós estamos obedecendo a lei. Sim, mas ela está morrendo. Não, o que importa é o templo. Não, mas ela precisa de ajuda. O que importa é a lei. Não, mas ela tem uma necessidade real. Não, o que importa é a lei. Em Lucas capítulo 6 também, a partir do verso de número 6, está lá o homem com a mão ressequida, está lá ele, com certeza esse homem já participava das reuniões da sinagoga, no templo ali, sendo ensinado, e naquele sábado específico está Jesus ensinando. Então Jesus chama aquele homem e cura aquele homem. Não houve festa pela cura dele, não houve celebração pela cura dele, pelo contrário, houve mais ira e revolta dos líderes religiosos. Há tantos dias para curar, por que tem que ser no sábado? O mais importante é guardar as regras. Regras e mais regras. Leis e mais leis. Um outro episódio, João capítulo 5. Aqui é daquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus vai lá, cura ele, já estava 38 anos lá, paralisado. E nenhum religioso apareceu nesses 38 anos para curá-lo. Você já prestou atenção nisso? 38 anos e não apareceu um homem de Deus para curar aquele rapaz. Mas aí aparece Jesus e cura ele. E Jesus fala assim: olha, pega o teu leito e vá para casa. E ele pega o leito e vai para casa. No caminho ele encontra esses benditos fariseus. E o que eles fazem? Você não pode carregar maca no dia de sábado. Não, mas o homem que me curou disse que era para pegar minha maca e ir para casa. Quem foi que curou você? E aí eles descobrem que tinha sido Jesus. E a ira deles contra Jesus inflama ainda mais. Citei para você aqui apenas 3 episódios, poderia citar mais. E desse paralítico, não houve celebração pela cura dele. 38 anos sofrendo, mas não teve um religioso que ficou feliz. Não teve um que se alegrou por ver aquele homem que estava sofrendo tanto, agora ali caminhando e tendo o privilégio de carregar a sua maca e ir para casa. Não houve festa no templo. Não houve festa. O que houve foi: temos que matar Jesus. Temos que calar Jesus. De uma forma ou outra, Jesus precisa ser calado. Não houve aplauso pela cura. Houve o julgamento de Jesus. Então Jesus já está acostumado a passar por isso. Não bote tão perto não, senão entope meu nariz, velho. Eu nem pedi assim já para... Eu sei que o irmão quer me ajudar, mas aí também pode... Eu que tenho renite, aí esse vento acaba refrescando, mas também congestionando tudo. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. E aí eu olho para Jesus dentro desse episódio com essa mulher e eu começo a entender como se lida com o pecado. Como o pecado é visto por Jesus. E eu quero trazer essa reflexão com você. Tu já entendeu o contexto? Tu já entendeu por que essa mulher foi usada? Qual era o objetivo daqueles fariseus? Era de matar Jesus, e aquela mulher seria apenas um efeito colateral. E a gente precisa entender como é que Jesus lida com o pecado, e para entender isso, a gente precisa também entender o que é pecado. Às vezes nós não compreendemos de fato o que é pecado, e aí, por não compreender de fato o que é pecado, a gente não reconhece a necessidade de se arrepender de algum pecado. Assim, uma definição bem simplória: o pecado significa errar o alvo. No contexto bíblico, eu vou ler aqui para você, o alvo é a perfeição e a vontade de Deus. Então, toda vez que nós
erramos o alvo, nós erramos nessa busca pela perfeição, nós erramos na busca pela vontade de Deus, então é que nós pecamos. Existe uma matéria, uma disciplina no seminário teológico chamada hamartiologia, que a hamartia é o estudo, é o pecado, e hamartiologia é o estudo sobre o pecado. Então, essa disciplina ela vai trazer a doutrina do pecado, que também tem o mesmo significado: falhar em atingir um padrão ou cometer um equívoco moral. E trazendo para a nossa vida, para a nossa vida prática esse conceito, nem sempre é fácil admitir que pecou. Nem sempre é fácil admitir que errou. Roubar de quem te roubou é justo. Falar mal de quem falou mal de você é justo. Trair quem te traiu é justo. Tratar mal quem tratou mal você é justo. Não perdoar quem te ofendeu é justo. Estou no meu direito. Ela me ofendeu, ele me ofendeu. Estou no meu direito de não perdoar. Reter a ofensa e usá-la como combustível para ferir e para atacar. Nem sempre é fácil detectar os nossos comportamentos pecaminosos, porque nós mesmos não o definimos como pecado. Invejar o casamento do outro, não, eu estou admirando. Ai, mas seria tão bom se eles se separassem. Não, mas eu estou admirando. Aquele casal é lindo. Ai, mas aquela saia dela me irrita. Mas aí não coloca na conta do pecado a inveja. Não, eu estou admirando. E eu começo a colocar nomes fofos no pecado. Pô, velho, deu um mole. Dei um mole. Sim, mas o mole tem... Não, velho, pisei no tomate. E eu começo a suavizar o pecado. Não, velho, deu um vacilo. Quem aqui nunca falou isso? Rapaz, deu um vacilo retado. Mas o vacilo tem nome. Qual é o nome do vacilo? Não, rapaz, deu um mole aí, cara. Pisei na jaca. E aí, quando você começa a tratar assim, você vai se acostumando com isso. Então, um dia é uma jaca pequenininha, um dia é uma jaca grande, mas é jaca. Um dia é um tomatão, um dia é um tomatinho, mas é o tomate. Não é pecado, é tomate. Não, só foi um deslize. É igual o atleta agora lá de fisiculturismo que eu acompanho. Desculpa. O Gabriel Zancanelli estava lá para competir agora no Arnold, Ohio, tinha a chance de ganhar o título e estava indo para a academia treinar. Nos últimos treinos dele, na calçada lá, escorregou numa pedra de gelo, teve uma lesão na perna, não pôde mais competir. Um escorregão. Quantos de nós damos escorregões e fica por isso mesmo? E até justificamos, a carne é fraca. A carne é fraca. E por a carne ser fraca, então logo eu tenho a liberdade de fazer o que é errado. Se a carne é fraca, logo eu posso pecar, porque a carne é fraca. Ah, foi num dia de fraqueza. E eu começo então agora a pecar. E em vez de me arrepender e confessar, eu começo a me justificar. E eu começo então a me defender, eu começo a achar razões pelas quais eu faço o que faço e faço como eu faço. Então o pecado na prática é isso. Não é tão fácil reconhecer pecado quando se negocia com o pecado. Quando fica namorando com ele. Quando fica vislumbrando ele de longe. Não, fica aí. Não vem para cá não. Fica aí. Se você vier, eu vou orar. Fica aí. E aí eu fico nessa. E nisso ele chega, ele enreda você, ele enlaça você, ele derruba você e você nem vê. Só se dá conta quando chega no fundo do poço. Só se dá conta quando, pela graça de Deus, o seu líder, o seu pastor, chega para você
minha filha, meu filho, você não vê que o pecado cegou você, não? Você não vê que você está mais perdido do que cusco em tiroteio, como fala o gaúcho? Será que você não vê que você está cego? Eu já tive essa experiência, eu já contei para vocês aqui inúmeras vezes. Eu tenho uma gratidão eterna pelo pastor Eliel, que foi o homem de Deus que me ajudou no momento em que eu estava em densas trevas. Eu nem sempre fui quem eu sou hoje. Nem sempre fui essa pessoa que vocês me veem aqui e me veem em casa. Nem sempre fui. Fui um menino traquino. Se assim, vamos suavizar, né? Fui um menino malandrinho. Mas olha só, minha queda se deu dentro da igreja. Minha queda se deu evangelizando. Minha queda se deu proclamando o evangelho de Jesus. Poxa, como assim, Lucas? Não vou entrar em detalhes, mas foi assim. Querendo expandir o reino, eu expandi, na verdade, a concupiscência da minha carne. E isso me derrubou. E quando eu achava que estava tudo certo, que estava tudo lindo, que estava tudo ok, pastor Eliel me encontra e fala assim: varão, você não vê que o pecado cegou você? Tu não enxerga onde o pecado colocou você? E é como que se literalmente escamas tivesse caído dos meus olhos ali. Eu pude ver a desgraça em que eu estava. Eu pude ver o caos que estava a minha vida. Eu pude ver o quão mal eu estava. E aí eu entendi aquilo que ele falou. Não foi fácil o caminho de volta. Eu estava... Quem aqui nasceu ali nos anos 80, vai lembrar de uma música, já na década de 90, ali 2000, daquele grupo, acho que é ela, Voices, que tinha uma música chamada Perdido na Casa do Pai. Eu ouvi essa música, e chorava, porque eu era esse cara. Eu era esse cara. Tantos anos dentro da igreja, batizado, tinha feito o seminário, me preparando para o ministério pastoral, e tem uma queda tão absurda. Uma coisa que eu ensinava para os discípulos na época, aquilo que eu ensinei, eu fui reprovado. Aquilo que eu ensinei, eu fui reprovado. Aquilo que eu dizia, olha, o caminho é esse. Eu apontava o caminho, eles seguiam e eu não. Não sei se você entende o que eu estou falando. Eu era um crente perdido na casa do Pai. Mas eu não reconhecia que era pecado. Até o dia que aquele pastor estendeu a mão para mim e me chamou, e ali foi a mão de Deus. É por isso que eu tenho uma gratidão eterna pelo pastor Eliel. Porque ele foi o homem de Deus que me tirou daquele lamaçal, daquele charco de pecado. E o caminho da restauração não foi fácil. Não foi fácil. Precisei passar por uma longa disciplina do Senhor para que eu fosse de fato curado. E quantas coisas eu descobri que eu fazia, que eram pecados, e eu achava que era normal, que era parte da vida. Não, eu sou jovem, eu tenho as minhas necessidades. Só se damos conta, muitas vezes, é quando a gente, de fato, quebra a cara bem quebrado. É como aconteceu com essa mulher aqui. Exatamente isso. Se ela não fosse descoberta, ali, mesmo com todo aquele contexto de querer matar Jesus, talvez se ela não fosse descoberta, ela nunca seria liberta. Você consegue ver isso? Se ela não fosse descoberta, talvez ela continuaria adulterando, traindo seu marido, fazendo cada vez mais loucuras. Mas naquela situação ali, o seu pecado é descoberto, ela pega em flagrante e ela é levada até Jesus. Ela é exposta ali. A multidão vê e fala: você é uma adúltera. Você é uma descarada. Você é uma mulher sem valor. Você merece morrer. Tantos dedos apontados para ela. Só que Jesus não estava nem aí para aqueles acusadores. Jesus não estava nem aí para o que eles estavam falando contra ela.
porque Jesus estava de fato preocupado com a vida dela. E aqui é uma lição que nós precisamos aprender, a separar pessoas do pecado. Quantos de nós tratamos mal as pessoas porque vemos nelas só o pecado? Excluímos pessoas das nossas relações, excluímos pessoas do nosso vínculo, não, porque ela mentiu. Então, quem mentiu para mim não presta mais. Não, aqui perdeu minha confiança, já não vou, não, vou até bloquear aqui no WhatsApp. Quantas pessoas tratam assim outras? E aqui Jesus, ele nos dá um exemplo de como tratar com o pecado, tanto consigo mesmo quanto o pecado do outro. E então Jesus dá aquela resposta para aqueles homens, eles vão saindo um a um, e só fica ela e Jesus. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum, foram embora. Ninguém me condenou. E ele fala assim: nem eu te condeno. A pergunta que fica: o que essa mulher tinha a oferecer para Jesus? O que essa mulher tinha para dar em troca da sua liberdade? Ela só tinha uma vida desgraçada de pecado, queridos. Ela só tinha o pecado dela para oferecer, que foi aquilo que levou até Jesus. Ela não tinha outra coisa. Ela não, ó Senhor, eu vou lavar sua roupa. Não, ó, eu vou cozinhar para o Senhor. Não, ó, eu vou cuidar assim, vou cuidar da sua casa. Não, ela só tinha os pecados dela para oferecer. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha nem justificativa para dar. Ela não tinha nada além da vida podre e miserável dela. E mesmo assim, Jesus olhou para ela e falou assim: filha, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Você consegue entender? O que ela tinha para oferecer era algo podre, algo ruim, que não valia nada. Mas o que ela ia receber era vida, era liberdade. E como de fato ela recebeu. Jesus deu isso a ela. E é aqui que eu quero já começar a concluir, começar a ministrar. Se a banda quiser subir para fazer o fundo musical aqui, eu aceito. O teclado de Josué está maravilhoso hoje. Eu quero que você reflita comigo e pense nisso. Essa mulher só tinha sua vida de pecado para oferecer. Mas para poder oferecer isso, tem que reconhecer esse pecador. Precisa olhar para si e ver as suas falhas e falar: Senhor, eu só tenho as minhas falhas para te oferecer. Os meus atos de justiça não passam de trapos de imundícia. A minha moral não vale de nada. A minha ética, Senhor, não tem valor algum. E é difícil reconhecer-se pecador quando se é orgulhoso. Eu tenho orgulho da minha humildade. Eu tenho orgulho do homem que eu sou. Eu tenho orgulho das minhas capacidades. Não, porque, rapaz, olha, se todo homem fosse igual a mim, meu Deus, que mundo perfeito seria. Será que é assim mesmo? Se os homens da videira fizessem o que eu faço, como essa igreja seria diferente. Será mesmo? Será que não é dia de você olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e falar: Senhor, misericórdia de mim. Misericórdia de mim, Senhor. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, depois de ter pregado tanto, depois de ter anunciado o evangelho a tantas pessoas, ter viajado tanto, ele fala que Jesus veio salvar o pecador, do qual ele era o maior dos pecadores. Um homem como Paulo chega no fim da vida e se vê dessa maneira. Aí eu e você temos a ousadia de falar: rapaz, eu não pego essas coisas não, velho. Não, eu não pego essas coisas não. Ontem eu morri de vergonha de mim mesmo. Tô contando para a Cimeia. Eu vi uma cena na Nord,
E eu dei glória a Deus porque isso aconteceu. E aí eu gravei um áudio para Simeia falando: olha, eu vi uma coisa aqui, eu fiquei feliz. E aí Simeia: misericórdia, amor. Misericórdia, meu bem. Ainda bem que não foi com você esse negócio. Aí depois, eu fui para o hospital ficar com meu sogro lá. E eu estava então corrigindo esse esboço, escrevendo nele aqui, rabiscando. E aí eu olhei para mim e falei: meu Deus, tem misericórdia do meu coração, Senhor. Como eu posso ser tão mal? Como eu posso olhar para alguém e torcer pelo mal dela? Eu nem sei quem é aquela pessoa, mas olha, Senhor, como eu fui mal. Eu fiquei morto de vergonha de mim ontem, porque eu vi o quanto eu ainda preciso ser moldado e melhorado por Jesus, o quanto eu preciso me arrepender todos os dias, o quanto eu preciso me ver como um pecador regenerado. Mas enquanto eu suavizo o pecado na minha vida, jamais serei transformado. Enquanto eu justifico o pecado na minha vida, eu jamais serei mudado, jamais encontrarei a vontade de Deus. Eu posso vislumbrar a vontade, mas jamais conseguirei desfrutá-la, porque eu negocio com aquilo que é pecado. Nós vamos cantar uma música agora bem conhecida. Eu quero convidar você a se colocar em pé.